E aí, você está pronto para aprofundar ainda mais esse conhecimento sobre o mundo não verbal? Bom, olha o tema dessa aula aqui, verdades e mentiras. E isto aqui, se você como profissional, se você tiver recursos para identificar o que é uma verdade e o que é mentira, isso vai te ajudar demais a compreender a pessoa que está na sua frente. Outra, a fazer diagnóstico, a tomar decisões. Bom, o que nós vamos falar nessa aula aqui? Nós vamos falar sobre a mentira e o trabalho terapêutico. Caminho da realidade. As mentiras sobre as mentiras. Dumping the lie. Motivos das mentiras. 4 tipos básicos de mentiras e os elementos essenciais da mentira. E aí? Quer aprender mais? É verdade ou é mentira? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Bom, este aqui é o Goebbels. Não sei se eu acertei o nome dele, mas era um ministro da propaganda nazista. E tem uma frase muito associada a ele que ele fala assim, ó: a propaganda, para ser eficaz, tem de se limitar a uns poucos elementos essenciais, expressada tanto quanto possível em fórmulas estereotipadas, repetidas persistentemente. Este aqui é do livro Minha Luta, lá de Adolf Hitler. E aí o Goebbels coloca assim: uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade. Aliás, diz que isso aqui é mentira, diz que essa frase aqui parece também não é dele, mas ele ficou conhecido como autor dessa frase. Se repete várias vezes a mentira, ela se torna verdade. Aristóteles coloca assim: mentira é aumentar ou diminuir a verdade. Pena que não é bem isso, mas vamos lá, mas faz parte. Como é que a mentira interfere no trabalho terapêutico? É óbvio, né? O cliente chega lá, começa a falar um monte de coisa. Se você acreditar que aquilo é verdade, como é que você faz diagnóstico e tratamento? Então aqui, todo o trabalho é feito com informações. Aí você vai pegar essas informações e vai fazer uma análise dos dados. Com isso, você vai compreender a dinâmica do indivíduo, da relação dele com ele mesmo, com o mundo aqui fora. Aí você vai fazer um diagnóstico e um tratamento. A questão é, e os resultados disso? Se de repente você comprou uma mentira. 2 mais 2 são 5. Então, depois 2 mais 2 são 5, somando 3 dá 8 e assim por diante. O erro já ficou no 2 mais 2 são 5. Qualquer coisa que você fizer lá na frente vai dar errado. Entendeu isso? Bom, aqui é uma frase que eu uso muito, né? Não acredite no que os clientes falam. Não acredite. As verdades deles, se você colocar uma lupa de aumento aqui, você vai ver que está tudo escrito, é um monte de mentiras. É uma verdade baseada em mentiras. Então, Fernando, você quer dizer que todo mundo mente? Sim, todo mundo mente. Você mente, eu minto. Às vezes eu minto e acho que é verdade. Acho que é, mas não é uma mentira. Lembra da fórmula da realidade? Fato vezes interpretação igual a realidade. Fato é neutro. A questão é, dependendo da interpretação que você deu para essa história, você está dando uma dinâmica de realidade. Mas será que essa interpretação aqui é verdadeira? Será? Bom, aqui vem, todo mundo mente. Você também mente. E a mente mente. Você acha que chama a mente por quê? Porque ela mente. E aqui, o corpo, as doenças, as constelações sistêmicas mostram a realidade. Lembra disso aqui, ó? Se você utilizar o corpo, as doenças e as constelações sistêmicas, você vai atrás da realidade. Aqui, o verdadeiro problema. A mente vai criar esses aqui. E aí uma frase do Lincoln, que ele coloca assim: uma pessoa pode enganar muita gente durante um certo tempo. Pode até mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo, mas não será possível enganar para sempre. Por quê? Mentira tem perna curta, né? Chega uma hora, o tempo desmorona tudo. Agora, vou colocar aqui as mentiras sobre as mentiras, porque tem muita gente que tem uma visão falsa, equivocada sobre mentiras. Olha só, mentira é exceção. Não, não é. Mentira é regra. Todo mundo mente. Tem um estudo, tem vários estudos que os pesquisadores ficam lá analisando, e olha só, é em torno de 20 a 200 mentiras por dia.
por dia, com múltiplos objetivos, não importa o que, mas que aquilo é mentira, é mentira. Aquilo é uma mentira. Outra, os humanos são naturalmente honestos. Sinto muito, não são não, tá? Aqui é interessante, ó. O mais inteligente da espécie é o que mais engana. Por quê? Porque eu tenho vários ganhos em relação a isso. Se eu puder fazer algo que o outro não percebeu, eu tenho um ganho. Eu vou ganhar comida, de repente eu vou dar um jeito de ter um benefício que o outro não tem. Um filho fala uma coisa para a mãe para que não olhe tanto para o irmão, vai criando um monte de dinâmica. Isso aqui é a coisa mais natural do mundo, né? E tá aqui, ó, quanto maior o neocórtex, maior a frequência do uso das mentiras. Quer ver uma dinâmica típica de mentira? Quando você vai assistir futebol, o jogador ele vai dar um drible. O que é um drible? Eu finjo que vou para um lugar, eu menti, mas no fundo eu vou para o outro. Só que aí eu tenho um benefício na prática do esporte, do futebol, que eu vou lá e faço um gol. É um drible. Todo mundo fica feliz da vida. Quando você tá lá, vou colocar uma roupa, uma maquiagem para encobrir um monte de coisas. Aquela imagem é verdade? Não. No fundo tem alguma mentira também, não é? Aqui, uma outra mentira. Podemos confiar nos sistemas que nós pertencemos. Ah, meus pais, a família, a justiça, o governo. Não, não, não. Os pais sim, o resto não. Será? Seus pais contaram toda a verdade para você? Tem certeza? Você conta toda a verdade para os seus filhos? E vou colocar uma outra história. E deveria contar? Porque tem uma coisa chamada privacidade. Bom, tá cheio de mentiras aqui. Muitas vezes quando você vê uma casinha de doce, no fundo é uma casinha da bruxa, não é uma coisinha da vovó linda e maravilhosa. Tem muitas dinâmicas de mentira. E isso aqui é fundamental quando você vai atender um cliente, ele vai contar as histórias que ele acredita. Às vezes ele até sabe que não é verdade, mas ele mente só para proteger, por fidelidade oculta ao sistema, à família de origem. Até para você ele vai mentir. Aqui, mentiroso não te olha nos olhos, só se forem os amadores. Mentiroso amador tem dificuldade de olhar nos olhos. Os profissionais, muito pelo contrário, eles fixam os seus olhos. Até é uma dinâmica para você começar a identificar. Por quê? Aqui, os honestos olham 60% do tempo nos olhos do outro. 60%, tá? Mentirosos profissionais não perdem o contato. Aqui ele tem que ficar atento a você e ver se aquilo que eu estou falando com você, se você engoliu ou não engoliu, se você aceitou ou não aceitou, se você desconfiou ou não, porque dependendo do que você está, eu vou mudando. Então ele fica o tempo todo atento e está de olho em você. De olho em vários sentidos, não sei o que ele vai querer saber, mas está aqui. Ele quer saber se deu certo ou não a mentira dele, ele quer ver as suas reações diante daquilo que ele contou, e aí, se for necessário, ele muda a estratégia, inventa uma outra mentira, uma outra historinha, tá? Quer ver outra? Ó, mentiras são naturais e a maioria são inofensivas. Também não, porque assim, ó, fizeram um estudo lá nos Estados Unidos e eles viram que 1 em cada 5 trabalhadores são conscientes das fraudes nos trabalhos. Olha aqui, ó, 1 em cada 5, quer dizer, 20%. 1 em cada 4 executivos falsificam currículos. Aqui no Brasil, cada vez que entra um ministro lá, quando vão pesquisar os currículos, está cheio de coisa errada, um monte de mentira. Isso aqui já virou até folclore aqui no Brasil, né? E nos executivos também, né? 1 em cada 2 profissionais, 1 em cada 2, 50%, admitem realizar uma ação ilegal ou antiética por ano. Outra, fraudes corporativas, olha o prejuízo que dá, $1 trilhão em um ano, lá nos Estados Unidos, $1 trilhão. Fraudes, enganos, tudo isso aqui, o que que é? Festival de mentiras, né? Sou um profissional honesto, é? Bom, aqui uma frase do Sérgio Sena que ele coloca assim, uma mentira bem-sucedida prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Ele vai ficando cada vez mais expert em mentir. Outra, é difícil detectar a mentira.
tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de identificar a mentira porque eles são predispostos a serem vítimas. É impressionante. A pessoa está mentindo, está na cara, mas ele não consegue ver. Aliás, ele é atraído por essas pessoas, tá? Adivinha por quê, hein? Adivinha o que aconteceu na história de vida? Deu para ver a realidade? Não. Então, para ser fiel à dinâmica do passado, eu não consigo identificar que o outro está mentindo para mim. Fidelidade oculta, né? São ingênuos, cegos emocionais e sistêmicos, que eu acabei de explicar. Alguns truques comuns que podem acontecer, que você identifica, que fala que aqui tem uma mentira. Você vê a pessoa desviando da pergunta, você vê a desqualificação do outro. Eu faço um monte de joguinhos para você não ficar na realidade, é como desviar da realidade. E aí eu desqualifico o outro e dou uma qualificação maior para mim. Dumping the lie, eu vou explicar melhor isso aqui, que é o prazer de enganar. Prazer de enganar. E outra, a pessoa que quer controlar a conversa. Se você começar a identificar essas dinâmicas, você está vendo que aqui está criando um mundo da ilusão e das mentiras aqui, tá? Está fugindo da realidade. E aqui uma frase do Dalai Lama, que ele coloca assim: o maior juiz dos seus atos deve ser você mesmo, não a sociedade. E aí ele coloca uma coisa engraçada, né? Ele fala assim: aprenda as regras e quebre algumas. É natural, somos todos humanos, né? Aliás, tem certas regras que é para quebrar mesmo, são regras que estão completamente fora do que é saudável. Dumping the lie. Isso aqui é um termo que o Paul Ekman utiliza no trabalho dele de microexpressões faciais. O Reich também fala sobre isso, mas ele coloca um outro nome, ele fala de um sorrisinho do demônio, que é um sorrisinho de um canto de boca. É desproporcional, então você vê, é só num canto. E ele é muito rápido. Esse tipo é muito rápido, é assim, ó, ele dá aquele sorrisinho que escapa do controle, tipo, o outro caiu na minha conversa. Olha só, então aqui, no livro dele, que é Contando Mentiras, né, Telling Lies, ele descreve essa dinâmica do dumping the lie. E aqui, quando a pessoa faz isso aqui, eu, por exemplo, eu presto muita atenção nos clientes. Quando eles começam a contar um monte de historinhas lá, falsas, e eles acreditam que eu engoli, aparece o sorrisinho. E aí tá lá. O prazer de ser capaz de manipular alguém, denunciado muitas vezes através desse sorrisinho num momento impróprio. Ele aparece, que raio de sorrisinho é esse esquisito? Pode ser motivado por formas malignas de engano, como trapaças e alguma patologia. Isso aqui pode aparecer até se a pessoa aqui foi extremamente problemática, mas isso aparece no dia a dia com os clientes, tá? Aliás, não é só com os clientes, não, com você também, viu? Mentiras mais elaboradas e de maior duração. Ele vai contando um monte de historinhas. Se ele sentir que você comprou a história, daqui a pouco aparece o sorrisinho aí do dumping the lie. Uma sensação de poder por possuir informações que o outro não tem, de enganar o outro, ou impulsionar o interlocutor, o outro, a tomar decisões que serão o quê? Erradas, mas favoráveis para essa pessoa. E é interessante, porque esse sinal ele é inconsciente, é muito difícil você segurar isso aqui. Mas eu vou te dizer, os grandes mentirosos conseguem até segurar isso também, tá? Mas isso aqui é uma coisa que denuncia um jogo que está acontecendo. E aqui eu vou colocar essa frase aqui do Wayne Dyer, que ele fala assim: eu prefiro ser odiado pelo que sou do que amado pelo que não sou. E como a gente mente para ser amado pelo outro, né? Eu me moldo para o outro. Não é um festival de mentiras? Claro que é, né? Para que as pessoas mentem? Bom, quais são os grandes motivos de uma mentira? Evitar a realidade. Então você cria, a realidade é dolorida, então eu invento alguma coisa para poder sobreviver nessa realidade. Então, evitar a realidade, mundo da ilusão. Medos e culpas. Proteção do julgamento do outro. Não, se eu falar isso, o que o outro vai achar de mim? O outro vai me culpar, porque o outro vai fazer isso, o outro vai achar isso de mim. Medo do julgamento do outro e do ataque do outro.
Se você é bom em terapia, você sabe que outro representa uma pessoa. Quem? O primeiro grande outro da vida de todo mundo chama mãe, tá? Então, começa a prestar atenção aqui, nessas dinâmicas. Ou alguém que é a mãe, alguém que fez função materna, e se não for a mãe, alguém importante na família que acabou o tempo todo desqualificando. Então, por medo e por culpa, eu invento uma mentira para não ser prejudicado. O que está acontecendo aqui? Medo de olhar para a sombra, no fundo para a sombra de si mesmo. Muitas vezes você mente para não olhar para a sua própria sombra. Aí você cria uma máscara. Olha lá, máscara e sombra. O que é isso? A máscara, eu ponho uma máscara para encobrir a realidade. A máscara serve para isso. Jogos de poder, de manipulação. Eu vou mentir para poder manipular o outro e levar a história para um benefício meu. Vou ter vantagens. Vantagens em relação a quê? Relações familiares e profissionais. Por exemplo, quando você pega um quadro de alienação parental, eu invento que o pai é a pior coisa do mundo e não amo o filho. Para quê? Para o filho odiar o pai e ficar me amando para sempre, dizer que eu sou a coisa mais linda do mundo. Um monte. Dinheiro e sexualidade, benefícios em relação a isso, conquistar desejos e fantasias, moldar o mundo para si mesmo. Eu vou fazer assim que todo mundo vai fazer o que eu quero. Prazer de manipular o outro. Isso aqui tem a ver com o dumping delay. Isso aqui é típico de uma dinâmica psicopata. Aí vem o Einstein. Difícil dizer o que é verdade, mas às vezes é fácil identificar a mentira, tá? Se você estiver acordado, se você estiver com os pés no chão, centrado e observar bem o que está acontecendo, de repente fica muito nítido ver que aquilo é uma mentira, tá? Para entender mentira, você precisa ver as várias pessoas que você amou na vida que também mentiram. Se você foi capaz de ver isso, você será capaz de ver em outras pessoas também. Existem 4 tipos básicos de mentira. A mentira branca. A mentira branca é o seguinte, a mentira social, como é que você vai? Ah, tudo bem, tal, é o dia a dia, nossa, cabelo bonito, ah, você tá legal, tal. O que é isso? Convívio social. Não incomodar e não ferir o outro, tá? Então, eu vou fazer assim para... Não, eu vou ser super sincero, vou falar tudo que vem na cabeça. Não, você é louco se fizer uma coisa dessa. Então, a mentira branca é uma mentira que é só para... Oi, oi, oba, oba, não vou entrar em alguma outra dinâmica. Isso é para manter o convívio social. Agora, tem uma mentira que é benéfica. Como mentira benéfica, Fernando? Que loucura é essa? Sim, mentira benéfica. Porque vai promover o bem. Que sentido? Se você pegar, por exemplo, o filme lá da lista de Schindler, o que o Schindler fez lá na Alemanha nazista? Ele mentiu para o nazismo para poder salvar muitos judeus, muitas vidas. Centenas de vidas que ele salvou. Só que ele estava mentindo, né? Ele precisava mentir para salvar pessoas que eram vítimas dessa grande desgraça que é o nazismo. Então o que acontece? Cria um benefício. Então quer ver uma outra dinâmica? Por exemplo, quando eu receitava placebo para os clientes. O que era? Uma mentira. Eu estou falando para ele que aquele remédio vai causar um benefício. Mas é melhor ele tomar esse remédio que não tem efeitos colaterais, não tem nenhum problema maior, do que, vou dar uma pílulazinha, eu falo para ele que isso vai funcionar e funciona. Então é um benefício. Ele não precisa tomar remédios pesados. Eu consigo, através disso aqui, ajudar. Se você pegar, por exemplo, a historinha do Dumbo, que às vezes é como se fosse um talismã, olha, isso aqui vai ajudar você a ter mais força. Vou pôr uma pulseirinha que tem uma energia magnética que vai fazer com que eu tenha benefícios para eu colocar minha energia. Se eu colocar essa pedra, porque essa pedra, não sei, de repente é um talismã, alguma coisa que te estimula. Pode ser que não seja realidade, mas aquilo te dá uma interpretação que te ajuda a avançar, tá? Então são mentiras benéficas. Você vê que mentira nem sempre é coisa ruim também, né? Agora, tem a mentira enganosa, que é para criar o quê? Engano, né? Dar um golpe, prejudicar alguém. E aí eu posso colocar isso aqui em 2 dinâmicas, que é assim. Uma é ocultação. Ocultação é, não, eu vou omitir informações. Não, isso não é mentira, isso é só uma omissão. Eu não conto toda a verdade para o outro interpretar alguma coisa. Eu coloco isso, mas não conto outra coisa.
Não, mas eu não menti, eu só contei a verdade pela metade. Adivinha? O grande objetivo é querer enganar o outro. Então, omissão de fatos importantes para que a interpretação do outro crie uma realidade. Aqui, falsificação, que hoje está muito na moda, né? O famoso fake news. Fake news. Isso aqui é direto, né? Vamos inventar um monte de mentiras falsas. Para quê? Para enganar todo mundo. Aí, infelizmente, a nossa cultura aqui já sabe muito bem o que é isso. Outro tipo de mentira, a mentira maliciosa. Esta aqui, fofoca. O grande objetivo é destruir alguém. Eu vou começar a contar umas historinhas negativas, invento historinhas, porque eu tenho o objetivo de destruir algo ou alguém. Exemplo, alienação parental, que eu coloquei lá, também encaixa aqui. Eu vou contar umas mentiras e você, olha, o seu pai faz isso, olha, a sua mãe, assim, a sua avó, olha, o seu pai e sua mãe são assim, viu? Ó, o que está acontecendo? Alienação parental, avós colocando netos contra pais, abusos de tudo quanto é tipo, cheio de mentiras, porque eu sei o que eu quero, eu vou dar um jeito de pegar você para mim. Abusos não é só de sexualidade nem de violência. Existem vários abusos de funções. Por exemplo, eu ser pai de alguém, você tem que fazer assim porque eu sou seu pai, porque isso é abuso de função. Pai é um dever, não é um direito. Ah, porque eu mando, você vai fazer do jeito que eu quero, eu vou transformar você para mim. Isso é abuso, tá? E outra, concorrência desleal. Isso aqui aparece de monte, né? Uma empresa que vai lá e ataca a outra, que é concorrente, e começa a fazer a mesma coisa, criar algo para destruir o outro. Ok? Elementos essenciais da mentira. O que você vê na mentira? Você vai ver o quê? Alterar ou omitir alguma coisa, que eu já coloquei até aqui antes. Você omite uma informação que vai fazer o quê? Se conta só parte da realidade e induz o outro a criar uma interpretação. Alterar a mensagem. Então você muda aquela mensagem de uma forma consciente. Eu estou fazendo isso porque eu sei e sei o que eu quero com isso. Ou esconder alguma coisa ou mostrar uma dinâmica falsa para o outro. E no fundo, tem um propósito, né? A questão é, qual é o grande propósito dessa mentira? Para que ela existe? E aqui uma frase da Cecília Meirelles. Quero ver-te à luz do dia, para saber se é verdade o que a noite me dizia com tanta seguridade. Que tal acender a luz e começar a ver se aquilo tudo é verdade ou não? E aí, você está pronto para ver a verdade ou você também vive num mundo de mentiras? As mentiras são conscientes ou inconscientes? Ai, essa aqui é uma questão. Ai, Fernando, mas mas isso é inconsciente, né? O que a pessoa está fazendo. Aquilo que meu irmão faz, aquilo que meu pai faz, aquilo que minha mãe faz, o que meu filho faz. É inconsciente, né, Fernando? É inconsciente, é? Não sei, será? Consciente. Mentira é consciente. Mentira é. Se você está mentindo, é consciente. Você tem, dependendo do seu nível de consciência, dependendo do que você começa a entender das dinâmicas sistêmicas, você começa a observar que tem muitas mentiras acontecendo. Mentiras que vieram até você, mentiras que você mesmo está levando para frente, mas é uma mentira. Se você tiver a coragem de ampliar a consciência, você vai identificar muitas coisas. Você vai ver também aquilo que eu já coloquei. São vários personagens internos que todos nós temos. Tem um Fernando aqui que olha para a realidade desse jeito, quer isso, enxerga assim. Tem um outro Fernando que vê de outra forma. E aí, os dois entram em conflito. Qual é a verdade? Não sei, se bobear, os dois mentem. Os dois me levam para dinâmicas falsas. No fundo, a sua alma sempre sabe. Toda vez que alguém mentiu para você, você pode ter certeza que teve uma vozinha dentro de você que fala, isso é mentira. Só que a questão é, você ouviu ou não? Mas tem alguma coisa lá dentro que te diz. A questão é se você valoriza ou não. Se a fala do outro é mais importante do que essa fala interna. Bom, é consciente? Existe uma dinâmica que é a incapacidade emocional de lidar com a verdade. Quando você tem uma série de traumas infantis,
Lidar com a verdade traz a dor. Se você não sabe lidar com os traumas infantis, o que você vai fazer? Você vai criar um monte de ilusões, você vai criar mentiras, um mundo de mentiras aqui fora. Só tem um problema, a verdade não está nem aí e as mentiras vão se acumulando e os efeitos também. E outra, existem dinâmicas de pessoas que têm um nível de doença que já são psicóticos, são mentirosos compulsivos. Eles vivem no mundo da mentira. Eles não conseguem nem falar a verdade, é impressionante. Aquilo é tão forte que eles começam a colocar esse monte de mentiras. Por exemplo, trabalhar em mitomania, vive dentro de um mundo completamente irreal. E aí parece que eu preciso mentir, eu não consigo. Você tem uma verdade, não tem problema nenhum, mas eu vou e minto. Que estranho, né? Por que será que as pessoas ficam tão ligadas em mentiras e por que as pessoas têm tanto medo da realidade? Adivinha? Bom, mitomania. Não sente culpa e nem medo de ser descoberto. Isso já é uma doença, né? Estou colocando as características. O que você vai observar? Essas pessoas, geralmente, elas começam a contar uma história ou várias histórias, são repletos de detalhes, tem um monte de detalhezinho. E aí você vai ver, tem muita alegria ou muita tristeza, então fica nessa polaridade, mexe com o mundo emocional, uma carga emocional absurda. E mais, as histórias são enormes, nossa, tem uma criatividade, é bom para criar roteiro de filme, né? E aí o que vai acontecer? Muito elaborada, com muitos detalhes e, em geral, elas estão ou no papel de vítimas ou de heróis. Ou elas são vítimas dessa história toda, ou são os heróis que resolvem essas coisas. E às vezes uma mistura dos dois, tá? E outra dinâmica importante é, se você pedir para essa pessoa contar a história de novo, você vai ver que tem outra versão. Então tem várias versões diferentes da mesma história. Aliás, você sabe por que a polícia fica lá, pega uma pessoa que vai fazer um interrogatório e fica horas interrogando, aconteceu alguma coisa lá. Aí pega lá o suspeito e fica, interroga, horas e horas e horas. Por quê? Porque eles vão pedir para a pessoa contar a história várias vezes, e várias dinâmicas, e vários pontos. Se a história é verdadeira, a pessoa fala sempre a mesma história. Se ela é falsa, tem muitas versões. Então a polícia usa isso aqui o tempo todo. Se começar a ter versões diferentes, pode ter certeza que não está falando a realidade. Porque se você fala a realidade, aquilo está claro. Aí você vai, os detalhes estão aqui. Você inventou uma mentira, aí você vai contando, quando vai voltar, aquele detalhe não mudou. Fala, mas peraí, não entendi. Você falou que esse aqui veio antes, depois veio depois. Agora você está falando que não é, que é o contrário. Não, e aí começa. Aí vai tentar elaborar mais ainda. E quanto mais elabora, mais detalhes, mais dinâmicas incoerentes vão acontecer lá na frente. Que depois passa, volta para aquele lugar. Mas você falou que é assim, aí a pessoa conta outra história. Mentira, né? Então as mentiras, tem muitas mentiras que são implantadas. Implantadas veio de fora, enfiado na minha cabeça, colocado e estou aqui. Então, por exemplo, você vai ver muitas mentiras implantadas dentro da família. Por isso, quando você vai atender alguém, as certezas absolutas que o cliente fala, muitas vezes são mentiras implantadas. Mentiras que a mãe, a avó, o pai, o avô, o tio, tia, sei lá quem, criou, pôs na sua cabeça e disse que era verdade. E quando você vai ver, não, não é. Aqui um monte de segredos, Por exemplo, se tem um filho adotado e não fala que é adotado, se tem uma dinâmica de vários abortos, não, nunca teve aborto nenhum. De repente tem aqui, não, você é o primeiro filho, só que antes esse filho tinha nascido um, morreu. Ah, porque esse aqui é o primeiro casamento. Mentira, já é o segundo. Um monte de histórias. Todos os seus clientes contam um monte de mentiras que trouxeram daqui, que foram implantadas. Aliás, você também, tá? Muitas coisas que você acredita e por fidelidade oculta, você fica levando essa história para frente. A hora que descobre, você leva um susto. Toma muito cuidado com isso aqui. Sabe o que acontece? Quando você vai fazer, por exemplo, constelações.
De repente a pessoa fala, a história assim é isso e isso. Aliás, você, quando você faz esses vários exercícios de constelações, o que vai acontecer? Aparecem coisas, você fala, não, não é assim. Não, isso não. Será? Porque na sua ilusão você enxerga uma coisa. A hora que você coloca lá, a dinâmica aparece. Quantas dinâmicas, quantos segredos eu consigo entender, compreender e até descobrir através de constelações sistêmicas. Começa a mostrar uma coisa, fala, não, é assim, meu pai e minha mãe se amam profundamente. Aí aparece os dois, um vai para cada lado, um não olha para a cara do outro. Não, então, interessante, né? Porque quando faz constelação em grupo, você vai ver muitas mentiras, a fase da máscara. Aí quando você vai entrando na sombra, começa um monte de resistências, de contestações. Aí depois a pessoa começa a lembrar de um monte de detalhes, de histórias. A verdade começa a aparecer. Aí um caminho para o self e para a solução, tá? Aqui tem as memórias implantadas e as inventadas. Então o que eu faço? Eu crio a história. Essa aqui veio de fora para dentro, essa de dentro para fora. Para sobreviver, eu invento umas historinhas. Então assim, eu vou criar a máscara e a sombra. Tem aquilo que eu quero ver e aquilo que eu não quero ver. Eu que estou montando isso aqui. Interpretações equivocadas. Não, isso aconteceu, sabe por quê? Meu pai me bateu porque eu fiz alguma coisa errada. Não, meu pai me bateu porque ele sempre batia. Não, mas a minha mãe estava lá, minha mãe nunca me bateu. Onde estava sua mãe? Ah, minha mãe sumia. Ah, minha mãe falava para meu pai me bater. Ele batia, mas quem falava era a mãe. Não. Mas quando você começa a descobrir, não, a minha mãe me amava, ela sempre estava lá. Lá onde? Não, minha mãe estava sempre presente e me protegendo. Onde? De repente não estava, mas a criança inventa. O que você vai ver dos traços de caráter, no fundo, são dinâmicas inventadas para sobreviver. E se você souber analisar os traços de caráter, você vai entender as várias defesas e dinâmicas são criadas para não ver a dor. Analisando o caráter, você vê o trauma. E aí, o que é tal da verdade, né? Depende do nível de consciência. Quando você tem um nível de consciência cada vez maior, é sempre um degrau que você vai ter para compreender a vida como ela realmente é, para olhar a verdade, dependendo do nível de consciência. E para evoluir é preciso o quê? Coragem, né? Coragem é aqui, a força para abrir o coração, aceitar a vida como ela é. A coragem de deixar morrer a antiga verdade para nascer a nova verdade. Deixar para trás um monte de coisas que você inventou, foi implantado, para você ter a coragem de olhar para a realidade. Isso aqui é fundamental no trabalho que nós fazemos com os clientes. E aí, escolher o caminho da verdade. Uma frase que eu uso muito aqui, que é do João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, isso aqui é um ponto central no trabalho da constelação sistêmica. Bom, o que nós vimos aqui? Os temas dessa aula. Mentira e o trabalho terapêutico. Caminho da realidade. As mentiras sobre as mentiras. Dubbing the lie. Motivos das mentiras. 4 tipos básicos de mentiras e os elementos essenciais da mentira. E aí, aprendeu? Quer aprofundar mais? Quer, né? Então, te vejo lá no exercício. Tchau! E aí, vamos ampliar a consciência e vamos aprender ainda mais? Vamos trazer agora para um exercício e ampliar a sua consciência sobre mentiras e verdades. Então, como nós vamos fazer isso aqui? Você vai fazer um exercício intrapessoal, tá? Com você mesmo. O que você vai fazer? Você vai pegar da sua história de vida alguma dinâmica, que teve algum problema importante que você passou com uma outra pessoa. Pegue um. Eu sei que tem um monte, mas escolha um, tá? Uma coisa importante que aconteceu lá. Lembre-se do que aconteceu com o máximo de detalhes possível. Fecha o olho e começa a lembrar as várias dinâmicas que aconteceram. Frases, situação, quem estava por perto, sensações que você teve, sentir, pensar e agir e tal. Lembre com o máximo de detalhes.
Como você lidou com tudo isso? O que você fez? O que você queria fazer? O que você queria evitar? O que realmente aconteceu? Então, coloque tudo isso dentro de você. Pegou essa dinâmica? Pegou essa lembrança? Aí você vai montar uma constelação. E essa constelação, inicialmente, você vai colocar 3 elementos, que é, imagina que seja, esse aqui é você, essa aqui representa outra pessoa, e onde fica o problema. Dentro dessa dinâmica, eu estou aqui, essa pessoa está aqui, e o problema está aqui. Não, eu aqui, ele aqui, sei lá, esse problema está aqui. Não, o problema está aqui. Não, o problema está aqui. Não, o problema está aqui. Você monta, faz a constelação aqui, vou deixar aqui, pronto. Montou a constelação? Olhou para isso? Ok. Terminou isso aqui, você vai para a segunda etapa dessa constelação. E nessa segunda etapa, você vai fazer o seguinte, você vai colocar mais 2 elementos. Nesse caso aqui, eu vou colocar esses 2 aqui. Um representa a verdade e outra a mentira. Onde você coloca a verdade aqui e onde você coloca a mentira? Ah, a verdade está aqui, a mentira está aqui. Não sei, pode ser. Ah, não, a mentira está aqui, a verdade está aqui. Não sei, não, aqui está a mentira, aqui está a verdade. Não sei, você vai posicionar, faça em 2 etapas. Você, a outra pessoa e o problema. Depois você acrescenta a verdade e a mentira. Ok? Registra isso. Desenha, tira foto, vê como é que você vai fazer. Registra. Fez isso aí? Então depois nós vamos para o próximo exercício. Então, bom trabalho para você agora. E aí, fez a constelação? Tudo organizadinho, está bem registrado, refletiu bem sobre isso? Adivinha o que vai acontecer agora? Eu acho que você já tem até noção do que você vai fazer para ampliar a consciência, né? Então tá aqui, o exercício sistêmico agora. O que você vai fazer? Grupo de 6 pessoas ou mais. E aí, você vai pegar, tem 5 papéis dos representantes, que são os elementos que você já fez na primeira constelação. Um elemento representa você, a outra pessoa, o problema, a verdade e a mentira. O que você vai fazer? Você vai pegar elementos do grupo, do seu grupo, você vai posicionar conforme você fez a sua constelação, e aí você vai distribuir os papéis, eles não saberão o que são. De novo, elemento oculto, tá? Você distribui os papéis. E aí, cada um vai representar um desses elementos. E adivinha o que vai acontecer? Sigam os movimentos. Então, nós vamos ver que dinâmica vai aparecer aqui. Então, a hora que você fez tudo isso, mostrou o que está acontecendo, compartilha, troca, até todo mundo passar pela mesma experiência. E depois que todo mundo terminar, compartilhem como é que foi esse mundo de constelação, essas descobertas aqui, como a verdade e a mentira se comportaram no meio de tudo isso, e você também. E aí, tá pronto? Então, bom trabalho para você, vamos ampliar a consciência e te vejo na próxima aula. Tchau!